Depois de ter analisado o simbolismo do grande selo dos Estados Unidos em outros vídeos desta série, hoje vamos falar sobre a sua história. Bem-vindos! No dia 4 de julho de 1776, o Congresso dos Estados Unidos formou uma comissão composta por Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e John Adams para criar um grande selo. E por que essa nova nação precisava de um selo? Bom, na verdade, como outras nações, os Estados Unidos precisava de um símbolo oficial para selar os seus tratados e demais transações internacionais. Ou seja, um compêndio simbólico que fosse facilmente reconhecido e que sintetizasse os seus princípios fundadores. A história fantástica de alguns conspiracionistas nos diz que o selo foi imposto, ou seja, uma elite ou sociedade sombria impôs seu símbolo como parte de um plano maligno de dominação mundial. Mas, estritamente falando, a história é bem diferente e vale a pena dar uma olhada. Em primeiro lugar, quero me referir ao termo conspiracionistas, pois alguns visitantes aqui do canal comentaram que o termo é pejorativo e impreciso. Mas, pelo contrário, eu acredito que essa palavra é muito precisa e descreve perfeitamente um grupo que está cada vez maior, ou melhor dito, está cada vez mais notório nas redes. O termo conspiracionista ou conspiranoia foi criado em 1989 pelo conhecido jornalista espanhol Enrique de Vicente. E assim é reconhecido pelo Fundeu, que é assessorado pela Real Academia Espanhola, que explica que o uso desta palavra se instalou nos últimos anos sem aquele tom pejorativo ou humorístico e assim está registrado em vários dicionários, com o significado de convicção obsessiva de que certos eventos de relevância histórica e política são ou serão o resultado da conspiração de grupos poderosos ou de um grupo de pessoas influentes. Em suma, para os teóricos da conspiração, se a moeda der cara, é o resultado de uma conspiração. Se der coroa, é uma conspiração. Se a moeda cair de lado, é uma conspiração. E se ela desaparecer no ar, também é uma conspiração. Obviamente que com as incertezas da pandemia do Covid-19, as teorias da conspiração dispararam e surgiu todo tipo de especulação a esse respeito. Mas nesse ponto, eu acho que é importante lembrar o princípio de Randall. E o que diz esse princípio? Nunca atribua ao mal o que pode ser explicado pela estupidez. Brilhante! Essa frase, que bem que a gente poderia colocar em um quadro para poder ver sempre, pode perfeitamente ser aplicada tanto aos acontecimentos históricos quanto à nossa realidade atual, especialmente nessa pandemia e no comportamento estúpido dos políticos do nosso tempo. Embora muitas vezes vejamos maldade em suas ações, os políticos, seja de direita, de esquerda ou centro, realmente agem de forma estúpida porque suas ações e decisões estão baseadas na ignorância. Basicamente, eles ignoram o que é o ser humano, não têm nem ideia de sua finalidade existencial. E como sempre mamaram das ideias da modernidade, que implicam em materialismo, separatividade, relativismo e niilismo, não têm ideia para qual porto o navio deve ir. E como sempre se diz no campo espiritualista, os homens não são maus, mas sim eles sofrem de amnésia. E esse pequeno detalhe, os leva à ignorância, à ilusão e, finalmente, à estupidez. Desculpem esse parênteses, mas acho que é bom olharmos para a realidade entendendo esse princípio, sobre o qual certamente vamos voltar a falar em outra ocasião. Então, como eu falava antes, o Congresso formou uma comissão que eram os mesmos autores da Declaração da Independência, Franklin, Adams e Jefferson,
e que, ao contrário do que muitos pensam, eles não eram maçons. Bem, Benjamin Franklin sim era maçom, mas Thomas Jefferson não era e John Adams não só não era maçom, mas também era muito resistente aos princípios maçônicos. E, inclusive, o seu filho John Quincy Adams era um dos membros mais conhecidos do partido antimaçônico que existiu nos Estados Unidos entre os anos de 1828 e 1838. Por isso, não podemos falar de um símbolo maçônico criado e proposto pelos maçons, mas sim houve um processo de criação com várias idas e voltas, como veremos a seguir. Como os pais fundadores não tinham nem ideia de heráldica ou de desenho, pediram para Pierre Eugène du Soumitier para trabalhar com eles. E ele criou então o primeiro desenho do grande selo, que destacava os motivos simbólicos das 6 grandes nações que povoaram a terra da América do Norte. A rosa vinculada à Inglaterra, o cardo à Escócia, a harpa à Irlanda, a flor de lis à França, o leão à Holanda e a águia imperial vinculada com a Alemanha. Ao redor do escudo havia um círculo de 13 brasões com as letras representativas das 13 primeiras colônias, que estavam ligadas por uma corrente de ouro e uma frase em latim: E pluribus unum, de muitos, um. De cada lado do escudo havia uma deusa poderosa. De um lado, a deusa da liberdade, segurando uma lança com um gorro frígio, e do outro lado, a deusa da justiça, que está vendada e carregando uma espada e uma balança. Outros 2 detalhes notáveis são o olho que tudo vê e a data de 1776 em algorismos romanos. Bom, tudo isso nós já vimos nos vídeos anteriores sobre simbologia. Bom, como eu dizia antes, o único maçom no comitê era Benjamin Franklin. Porém, um detalhe interessante é que Franklin propôs um outro projeto para o grande selo, e esse projeto não incluía nem o olho panóptico, nem outros detalhes que hoje em dia produzem muitas suspeitas. O desenho de Franklin, que é este que estamos vendo na tela, replica uma cena bíblica em que Moisés, atravessando as águas do Mar Vermelho, escapa do faraó e segue para a terra prometida. Tudo isso está acompanhado da frase: a rebelião contra os tiranos é obediência a Deus. Este desenho não prosperou, mas a verdade é que Thomas Jefferson gostou da ideia e de fato apropriou-se deste lema para o seu selo pessoal. Este primeiro projeto não foi aprovado pelo Congresso, mas sim alguns detalhes foram apreciados, como por exemplo o lema E pluribus unum, o olho panóptico e a data de 1776 em números romanos. E esses símbolos fariam parte do grande selo definitivo. 4 anos após a entrega deste primeiro modelo, foi formado um segundo comitê que propôs outro desenho, onde um escudo central de 13 listras substituiu as nações europeias e onde as deusas da liberdade e justiça foram substituídas por um guerreiro segurando uma espada e uma senhora representando a paz. Na verdade, o lema deste selo era Bello Vel Pace, que significa pela guerra ou pela paz. 13 estrelas substituíram o grande olho e a deusa da liberdade apareceu no anverso junto com o lema Virtute perennis, ou seja, eterno devido à virtude. Este segundo projeto não impressionou os parlamentares e o selo não foi aprovado e por isso foi convocado um terceiro comitê. Esse novo comitê contou com o apoio de William Barton, que retomou o escudo com 13 listras, acompanhado de 2 personagens, um soldado e uma senhora segurando uma pomba, representando a inocência e a virtude. Havia também uma ave fênix no centro sobre um pilar, e no topo, coroando o escudo, se pode ver uma águia branca segurando a bandeira dos Estados Unidos e uma espada com uma coroa de louro.
Este terceiro desenho tem duas frases latinas que juntas significam: em defesa da liberdade, isso se pode ser visto na parte de cima, só a virtude é invencível. Para o reverso, Barton sugeriu uma pirâmide com 13 degraus, um detalhe que certamente foi inspirado na nota de $50, cujo desenho foi idealizado por Francis Hopkinson, o mesmo criador da bandeira dos Estados Unidos. E a essa pirâmide, Barton acrescentou o olho panóptico, que havia sido proposto pelo primeiro comitê e descartado pelo segundo. O Congresso também não aprovou esse projeto, mas utilizaram todos os detalhes simbólicos que lhes interessou das 3 primeiras propostas. Formaram então uma quarta e última comissão, que foi a que deu forma ao grande selo dos Estados Unidos, que todos conhecemos e que já analisamos a sua simbologia nos vídeos anteriores. No dia 16 de setembro de 1782, o grande selo foi impresso em um documento pela primeira vez. Embora seja importante destacar que o lado que se usa para esse fim sempre é o anverso, com a águia e as 13 estrelas. Aproximadamente 150 anos após a sua criação, as duas faces do grande selo se tornariam conhecidas do público em geral quando Franklin Delano Roosevelt e Henry Wallace decidiram incluí-lo na nota de $1. A história de como ele chegou a esse lugar é bastante fascinante e falaremos sobre isso no próximo vídeo desta série. Obrigado a todos por estarem aí. E se você gosta desse tipo de assunto, eu te convido a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação para saber quando vamos postar mais vídeos. E agora eu me despeço de todos com os meus melhores desejos de paz profunda.